Hoje em dia, não esqueçam de combater o socialismo. Não tem socialismo nenhum. Pode ter, com o nome de socialismo, tá certo? Um governo centralizado, aliado às grandes potências, tá certo? Portanto, aliado a uma espécie de organização como essa do Anglo-American Establishment, tá certo? Que quer mandar em tudo, controlar todos os aspectos da vida social. Nós temos atualmente o seu ministro Barroso colaborando com isso, porque ele quer que essas mega organizações, tipo Google e TikTok, fiscalizem tudo o que se noticia. Ora, TikTok é uma agência do Partido Comunista Chinês. Não é isso? Aqui nos Estados Unidos estão pensando até fechar TikTok, porque o TikTok é perigoso e está metido em mil e uma coisa enganosa. Tá certo? E ele vai entregar a fiscalização moral das notícias para o TikTok e diz que isso vai acabar com as fake news. Isto é fake news, senhor Barroso. O senhor é um mentiroso. O senhor é um trapaceiro. Isso quer enganar o país inteiro. Eu acho que o Barroso é louco. Ele não é bom da cabeça. Porque isso não é uma ideia normal que o sujeito possa ter. Ou ele é, vamos dizer, um psicopata, fingidor total, que eu não acredito, ou ele é louco mesmo. Eu acho que ele não tem consciência do que ele está fazendo. Ele acredita realmente que isso vai moralizar a notícia. Também, isso é um assunto que eu gostaria de entrar também, porque que tipo de veracidade pode ter o jornalismo? Eu pretendo dar um curso sobre jornalismo, vou entrar com mais detalhe nisso, mas, por enquanto, aproveitando que essa aula está comprida, vamos fazer um pouco mais comprida, né? E depois eu pulo as perguntas e respostas, deixo para a aula que vem. O jornalismo é uma ciência histórica diminuída, a miniatura de ciência histórica. Os procedimentos do jornalista são os mesmos do historiador, apenas aplicado com menos recursos e maior brevidade. O jornalista nunca tem o tempo, um cara que está escrevendo, por exemplo, quanto tempo levaram para escrever esse livro sobre a sociedade secreta do Milner, né? Pode ter levado 10 anos, 20 anos, o jornalista não pode deixar as pessoas esperando esse tempo todo, mas os métodos são os mesmos. Testemunhos e documentos, e interpretação de testemunhos e interpretação de documentos. É possível nessa área você ter uma distinção estrita da verdade, do verdadeiro e do falso? Resposta: não. Você tem apenas o provável e o improvável. E isso já é demais. Porque, na verdade, o que você tem é apenas o verossímil e o inverossímil. Ou seja, o que parece verdade para um certo público e o que parece mentira para um certo público. O jornalismo, na verdade, se move na esfera retórica, ou seja, verossímil e inverossímil. Quando ele progride muito, ele chega no domínio dialético, ou seja, da provável e improvável. Isto é o máximo. Agora, esse seu Barroso sabe disso? Não sabe, porque esse cara é ignorante e inculto, meu Deus do céu. Ou seja, você vai exigir veracidade do jornalismo, você é louco. A veracidade não está ao alcance de nenhum jornalismo. Está no máximo, na mais linda das hipóteses, a probabilidade. Ou seja, você lê uma notícia, bom, essa aqui tem alta probabilidade de ser verdadeiro. Ou tem pouca probabilidade. Às vezes não tem nem probabilidade nenhuma, só tem verossimilhança. E isso é o normal no jornalismo. Você veja, um cientista social, um historiador ou sociólogo, pode usar material colhido da mídia como matéria-prima, ou seja, o começo da investigação. Como Gilberto Freire usava até anúncio de jornal. Ou seja, a matéria-prima não é a conclusão final, onde sim é exigível a veracidade, ou pelo menos alta probabilidade. Ou seja, jornalismo é apenas matéria-prima para uma possível investigação posterior, e dessa sim você pode exigir alguma veracidade, ou pelo menos alguma probabilidade alta. Mas no próprio jornalismo não se pode exigir nem mesmo a probabilidade, porque o normal é apenas a verossimilhança. Ou seja, o que você diz é recebido por uma certa... Qual é o critério de veracidade na retórica? A opinião da plateia. Ou seja, o que você diz soa para aquela plateia como se fosse verdade. Qual é a validade desse critério? Nenhum. Isso é apenas opinião. Ou como dizia o Guimarães Rosa, pão ou pães é questão de opiniões.
Não é isso? Então, jornalismo tudo é questão de opiniões. Este camarada, seu Borroso, não tem a menor ideia do que é jornalismo, não tem a menor ideia do que é critério de veracidade científica, e está dando palpite em coisas que estão infinitamente acima da capacidade dele. Eu duvido que esse sujeito seja capaz de interpretar corretamente um texto jurídico. Eu duvido. O que ele pode fazer é repetir alguma coisa que o professor dele ensinou para ele. Agora, vocês se lembram do curso que eu dei sobre o Louis Lavelle? Na primeira aula, eu descrevi como que era o concurso para o sujeito obter o que ele chama de diploma de agregação. Agregação é o direito de ensinar filosofia na escola secundária. E eu descrevi ali a série de exames pelos quais o sujeito tinha que passar. O primeiro era um comentário de um texto em língua estrangeira. Se fosse língua morta, você podia usar um dicionário bilíngue. Se fosse língua viva, podia usar só o dicionário da língua. Quando você vai escrever sobre o texto alemão, você pode usar só o dicionário alemão-alemão. Esse era o primeiro teste. Depois, você tinha que dar uma aula, você tinha 7 horas para prepará-la. E toda a comissão ouvia. Depois você tinha um outro trabalho, mais outro. Você tinha os 10 exames. Eu duvido que qualquer membro do STF passe num exame desse. Eu duvido e faço pouco. Aposto minhas 2 bolas do saco. São velhas, tá certo? Mas são as únicas que eu tenho. Eu aposto as 2. Mas essas bolas não valem nada. Eu sei. Eu estou com 73 anos. O que eu vou esperar das minhas bolas? Tá certo? Mas são as que eu tenho. Então, para mim, tem valor. Tá certo? Então, eu aposto as 2. Então, gente, o Brasil, o maior problema do Brasil não é um problema econômico, não é um problema administrativo, não é um problema jurídico. Bicho, é um problema de ignorância. A ignorância brasileira é um negócio indescritível. Você vê o que esses caras escrevem, eles não sabem montar uma frase sem cometer 2 erros, porra. Eu há anos leio teses universitárias que deram diploma de curso superior a pessoa. Você tem 10 erros por página, é um negócio absurdo. Quando eu comecei a trabalhar no jornal, não era assim. Eu trabalhava no jornal chamado Cidade de Santos e lá tinha um editor de texto ao qual eu sou muito grato. Ele se chamava Ciro Franklin de Andrade. Ele lia tudo que a gente escrevia, né, e não tinha dó da gente. Você jogava ruim e dizia: porra, você é um analfabeto, você é um bosta, tá tudo errado isso aqui, e pendurava no mural para todo mundo ver. Você aprendia de qualquer maneira, para não passar vergonha, tá entendendo? Hoje em dia, se você fizer isso, não passa ninguém. A redação inteira da Folha é desaprovada. Não é isso? Então, a pessoa da Folha escreve assim: eu lhe amo. Né? É tudo assim, pô. Né? E esse ministro? Por exemplo, o seu Borroso pediram para ele um livro preferido. Ele disse: A Ética Nicômaco, de Aristóteles. Uma canção preferida, não sei quem é esse aqui, do Gilberto Gil. Falou: opa, não é possível. Não é possível. Eu vou dizer uma coisa para você: um homem de cultura não ouve o Gilberto Gil. Não ouve, simplesmente não é que ele não gosta, ele não ouve. Ele não tem interesse nisso. Porque isso aí não é música popular, isso é música industrial, gente. É música feita para consumo de massa. É uma atrás da outra, não vale nada, nada vale nada. Uma vez perguntaram para o Otto Maria Carpo: qual é a coisa que você mais odeia no mundo? Ele respondeu: música popular de qualquer gênero ou nacionalidade. Não precisa, é um modo de dizer, claro. Mas o Otto Maria Carpo não sei que não ouvia música. Ele lia partituras. Ou seja, ele está lendo a partitura, a música está passando tudo na mente dele. Então, quando esse homem escreve uma história da música, ele sabe o que está falando. Agora, quantos maestros no Brasil você conhece que são capazes de fazer isso, hein?
Eu acho que não tem mais. Então, vai lá, o homem, ele diz que leu a Ética Nicômaco, mas a canção dele é do Gilberto Gil. Eu falo, não vai dar, meu filho, não vai dar. Você não leu a Ética Nicômaco nenhum. E se leu, eu desafio você a ler 10 linhas e me dar uma interpretação decente e me explicar o que o Aristóteles está dizendo. Eu posso falar, eu sou autor de um livro sobre Aristóteles. E fui um dos únicos 7 brasileiros convidados para participar do maior congresso de lógica do mundo, que foi o Unilog realizado em Montreux, na Suíça, vários anos atrás. Então, algo a respeito eu sei. Então, já dei vários cursos sobre Aristóteles, está tudo gravado, uma hora vai sair. Além do livrinho que eu escrevi. Então, outra coisa, se você quer entender Aristóteles, meu filho, você não vai começar por ler a Ética Nicômaco. Mas de jeito nenhum, hipótese alguma. Por quê? Você não leu as obras lógicas de Aristóteles, então você não sabe nem sequer o nível de credibilidade que ele está dando a cada uma das frases dele. Você não sabe se é argumento poético, retórico, dialético, lógico. Você não sabe nem isso, então você não sabe o quanto Aristóteles confia no que ele está dizendo. Então, evidentemente, é a mesma coisa dizer, não entendeu nada. Se você não sabe em qual dos 4 níveis de credibilidade está um discurso, você não entendeu o discurso. Essa é a principal lição de Aristóteles. Eu passei anos estudando isso, e a gratidão que eu tenho para Aristóteles é infinita. Não, infinita não pode ser porque eu sou finito, mas ela é maior que eu. Então, de bom, se o sujeito acha que a leitura predileta dele é Aristóteles, então ele tem, no mínimo, na música, tem que citar Bach, ou Beethoven, uma coisa assim, né? Ou canto gregoriano, sei lá o que, mas Gilberto Gil não vai dar, porra. Então, gente, por hoje é só, tá bom? Até a semana que vem, muito obrigado. Hoje não tem pergunta e resposta.